Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Jornada Além das Fronteiras, Journey Beyond Borders. E hoje nós temos o prazer enorme de ter um grande amigo aqui, o Osmar. Ele é um dos conhecidos aqui na área de real estate aqui em Nova York e temos essa alegria de ter ele aqui conosco. Osmar, mais uma vez, é uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E queremos saber aí qual é a sua jornada de quando estava no Brasil, como é que veio aqui para os Estados Unidos. Conta um pouquinho para nós essa jornada. Com certeza, Anivaldo, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Então, essa jornada já tem um tempo, né, que aconteceu, já tem, esse ano vai fazer 36 anos. Uau! Né? Foi 89. Passou de mim, tô a 30. 89, resolvi vir para cá, né, para ficar 2, 3 meses. E acho que já fiquei um pouquinho mais, passei um pouco de 3 meses, né? Então, estamos nessa vida aqui, graças a Deus, né, como a vida do imigrante, né, que a gente começa a fazer, vem para cá aquele sonho americano, né, e graças a Deus eu não posso reclamar, né, do que está acontecendo até hoje. Mas me diga uma coisa, você lá do Brasil, imagino, era mais novo, né, quando veio, garotão, você já tinha uma profissão nesta área? Ou... Nada. Eu saí do Brasil com 18 anos, né, basicamente terminando o segundo grau e resolvi vir para cá, né, para tentar a vida. Aí cheguei aqui, me lembro, foi em Nova York, dia 10 de julho de 89. Isso foi num domingo, para você ver, dia 10 de domingo. E na segunda-feira já estava no Flushing vendendo livro. Olha! Né, que naquela época, em 89, né, acho que você não estava aqui, mas era uma onda de muita gente ter banca de livro, né, para vender livro, e aqui em Queens, Manhattan, uma grande parte aqui de Nova York, né, e o meu irmão já estava aqui na época, né, então nós pegamos um apartamento, no caso aqui em Sunnyside, éramos um apartamento de um quarto, com 6 pessoas no apartamento Só imigrante sabe dessa história. Só imigrante, aquele começo, né, bem alegre, né, bem, né, Interessante, exatamente. Mas foi legal, foi bacana. Né? Então, eu cheguei aqui, como falei para você, no domingo, na segunda-feira, estávamos no vendendo livro. E aquela situação, né? Quando a gente chega aqui sem falar nada de inglês, nada de espanhol, né? E vendendo na rua, em Nova York. É uma situação bem, né? Bem como cômica. Se você tivesse... muitos brasileiros iriam cruzar na sua frente para você falar o português. Mas aí o que acontece? Na época, o que a gente falava? Só o preço do livro, né? O livro era $1, né? $1, né? Aí era interessante, porque quando as pessoas chegavam para querer conversar com a gente, né? Aí travava, né? Não tem como a gente ter uma conversa, né? Com vocês. $1? Mas foi interessante, né? Depois a gente vai tendo mais tempo aqui, vai, né, se conhecendo mais pessoas, lugares, a gente vai mudando um pouco de trabalho. E comecei a estudar um pouco também, né? E graças a Deus as coisas foram, né, melhorando, já passei a trabalhar em outras áreas também, mas sempre relacionado com vendas. Né? Entendi. Aqui, todos esses anos em Nova York, sempre trabalhei só na área de vendas. Exatamente. Mas e a parte do amor? Casou? Como é que é? Casei, tenho 3 filhos maravilhosos, né? O casamento, ficamos casados um tempo e não deu, né, tão certo, né? Que a gente com a cabeça muito jovem, né? Acho que na época eu tinha, acho que era 23 anos quando casei, né? E eu também, casei com 23. Para você ver. Então, com 23 anos, você não sabe o que você está fazendo, né? Hoje a gente sabe pelo caminho da cidade, né? Sabe que foi uma coisa, né? Mas foi uma experiência, né? Acho que tudo, na vida é uma experiência, uma aprendizagem. E nós ficamos por um tempo juntos e não deu certo. Mas, graças a Deus, eu conheci uma outra pessoa que estamos até hoje aí, né? Batalhando, correndo atrás e, graças a Deus, muito feliz. Muito bem. Com relação a essa área de... Você disse que sempre gostou aí de vendas, mas o que te fez vir para a área de real estate? Que no Brasil é chamado o quê? Corretor de imóveis? Corretor de imóveis, imobiliário. É uma coisa que eu sempre gostei, né? Tipo, eu tive essa curiosidade. Não curiosidade, porque eu acho que peguei a idade de família, né? Que a minha avó no Brasil, ela também comprava, vendia, alugava quartos, né? Nas casas. Meu pai também sempre teve imóveis lá no Brasil de aluguel. E aqui também eu sempre, sempre nessa área de compra e venda, tá? Mas nunca nada profissional, né? E eu sempre tive essa curiosidade de trabalhar nessa área assim, mais profissional, né? Me aprofundar mais nessa área. E
eu me lembro que esse ano faz 20 anos que eu entrei nessa área, né? Foi em 90 e 2004, né? Eu sempre tinha ideia já de trabalhar, mas eu sempre ficava aqui no próximo ano, e até que foi 2004 eu resolvi... peguei a licença, tirei minha licença, e meu primeiro ano foi 2005. Esse ano faz 20 anos que estou no mercado como, né, corretor imobiliário. Então, em 2005 foi que você realmente pegou a licença e bora, sim. Isso que eu quero, você... Exatamente. Qual é as primeiras barreiras que passa na cabeça de alguém que entra para esta área de corretor de imóveis? A barreira, eu acho que se você quer trabalhar, né, nessa área de corretor, né, eu acho que não só na área de corretor como venda, a primeira coisa, você não pode ser uma pessoa tímida, né? Você tem que ser aquela pessoa que, né, que você tem que gostar de pessoa. E o importante também, acho que você tem que gostar do trabalho, né? Porque em Nova York, acho que de 100 pessoas que tiram a licença, acho que 5 dá segmento. É mesmo? É. Então, ainda mais pelo fato que você trabalha com uma corretagem, o que acontece? Você não tem salário. Entende? Você é totalmente comissão. Peraí, quando você tira a licença, você não pode, eu acho, trabalhar por conta? Teria que ser associado com alguém? Sim, exatamente. Mas você tem que trabalhar porque quando a primeira licença que você vai tirar a licença como o corretor, né? Certo, o vendedor. Então tem que ser filiado a uma empresa. Você tem que afiliar-se a uma empresa. Como a minha primeira empresa que comecei a trabalhar foi a Centro 21. Centro 21, conhecida aqui nos Estados Unidos. Sim, aqui em Jackson Heights. Mas o ponto é, você fica, digamos, funcionário, só que funcionário em termos, né? Porque, tipo, você mesmo vai fazer o... você não é funcionário, você é independente. Não, mas o que eu digo assim, você está coligado a eles e praticamente você tem que vender o portfólio deles, vamos supor. Né? Deles ou que outras imobiliárias também, porque nós temos um sistema, que é o sistema de multiple listing, né? E, por exemplo, eu tenho uma listagem, eu fiz uma captação de imóvel, coloco nesse sistema, então todos os corretores de Nova York, que faz parte desse sistema, vai ter acesso ao imóvel. Então existe uma certa competição mesmo entre o pessoal da própria empresa. Exatamente, a competição sempre existe, mas o que acontece é que muita gente não dá seguimento a esse trabalho, porque as pessoas acham que todo corretor você vai tirar a licença e começar a dirigir a BMW. Vai vender milhões já no outro dia, né? Você vai ter Mercedes, né, e as coisas ganhando muita grana. Ou seja, não é desse jeito. Você tem que correr atrás, tem que trabalhar. E o importante é saber que você não vai ter aquele salário na sexta-feira. Na sexta-feira, o broker do escritório ele não vai assinar um cheque, né? Não vai mandar você não vai fazer parte do payroll. Obrigado pelas 40 horas trabalhadas. Não, você não vai fazer parte do payroll. Né? É uma coisa que você só ganha quando você vende. Né? Então, trabalho comissionado. Você pode passar 2, 3, 4 meses, se você não fechar nada, sem ter salário. Entende? É uma coisa que muitas pessoas, né, têm essa ideia que você já vai começar e, né, vai bombar. Então, você tem que estar sempre correndo atrás, buscando a fazer com que as coisas aconteçam. Caso contrário, você... Mas e como é que foi esse começo para você? Você fazia isso e outra coisa ou só isso? Eu sempre tive outras atividades também, né? Porque aqui em Nova York, o custo de vida sempre foi muito caro, né? Então, eu sempre, né, tive uma outra... um ramo de trabalho também, né? Mas também com a minha esposa também, então, somos casados, né? Então, sempre teve aquele apoio. Mas eu, graças a Deus, desde o início, eu sempre, né, tive aquela... Eu não sou o tipo de pessoa que fico parado, né? Porque eu me lembro muito bem, até hoje, que uma das primeiras palavras que o broker, que eu comecei a trabalhar na Centro 21, Anthony County, ele falou para mim, que eu me lembro até hoje, ele falou, Osmar, é o seguinte, real estate, né, nessa área você pode estar ocupado todo dia, depende de você. Ou você pode vir para o escritório e ficar tomando café, conversando, falando, né, jogando conversa fora, como muitos corretores fazem. Só que esperando as chamadas aparecerem. Só que, né, o seu nome não vai estar aqui no quadro de produção. Entende? Então, para que o seu nome esteja no quadro de produção e que você consiga fazer dinheiro, você tem que correr atrás, tem que trabalhar. Né? Então, uma coisa que eu segui, né, com o conselho, né, que esse broker ele passou para mim, o que hoje eu passo para os corretores que trabalham comigo. Né? Peraí, você falou broker, fazer corretores, eu também sei de agentes. Me explica como é que funciona isso?
tem diferença do broker pro agente, pro corretor? Sim, que o corretor e o agente é a mesma coisa. Certo. O broker também seria tipo um agente, só que o broker é o cabeça do escritório. Né? Porque, por exemplo, quando você começa a trabalhar como corretor, como agente, você, né, você mesmo comentou, você não pode trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar abaixo do escritório. Agora, e esse escritório vai ter um cara que seria o broker. Que seria o dono. Exatamente. Agora, a partir do momento que você tira a sua licença de broker, que eu tenho, então você tem o seu próprio escritório, você pode ter pessoas trabalhando, né, abaixo de você. Exatamente. Entende? Então, mas para ser o broker, você não começa isso no primeiro ano. Não. Você tem que ter experiência, né? Tem que ter bastante experiência, tem que vender. Casas vendidas. Tem as pontuações, que tem que ser, né, que tenha o alcançado para você poder, né, conseguir tirar sua licença. Né? Entendi. Né? E precisa de algum curso especial para fazer a de agente e depois a de broker? Sim, exatamente. Você tem que fazer a... Normalmente, quanto tempo é? Não é uma coisa complicada. Para agente, você tem que fazer 75 horas. Ok. Bem simples, né? 75 horas, tem que estudar 75 horas de estudo, fazer a prova da escola e depois fazer a prova da cidade. E tem que passar na prova da cidade. Né? Aí você, depois que você... lógico, vai ter que ser no inglês. Exatamente. Acho que eu já escutei falar que tem alguns... Está começando a fazer espanhol também, assim, mas eu não vou falar que sim nem que não, porque eu estou 100%. Né? Pois, algumas coisas provavelmente os testes, alguma coisa para te preparar. Exatamente, Então, isso para você poder tirar sua licença como o agente, né? Que é o corretor, como o vendedor, no caso. Então, aí você trabalha, né? Depois com o tempo você, né, se quiser não trabalhar baixo de nenhuma imobiliária, se você quiser independente ou abrir o seu próprio escritório, você tem que tirar a sua licença de broker, né? O que eu fiz, que eu trabalhei de 2005 até final de 2012. Eu trabalhei como agente. 7 anos aí de experiência. Sim, né? E depois em 2013, abri meu próprio escritório e estou até hoje. Né? Entendi. Trabalhando já. Interessante. Mas vamos agora ser mais específico. Você faz o quê? Venda de casa e aluguel? Casa? Você está falando de venda casa, apartamentos, né? Residencial e comercial, no caso. Certo. Né? Então a gente... E aluguel, e alugamos também. Certo. Vamos começar aqui. Do aluguel para compra. Como é que é o procedimento? Vamos supor 2 pessoas. Vamos dizer aqui que o fulano e o Beltrano. O fulano tem documento, tem social, é um cidadão americano, vamos supor. Já o Beltrano, ele não tem documento nenhum, ele é um cara que veio aqui, passou pela fronteira, embaixo lá da fronteira, atravessou o rio, chegou aqui, não tem nada e reconstruiu a vida dele, está trabalhando aqui e quer comprar uma casa. Como é que funciona esses 2 cenários? Primeiro com o aluguel e depois com a compra. Sim, o aluguel. O aluguel será um procedimento bem mais fácil, né? Porque o aluguel é uma coisa bem temporária, né? Mas geralmente os proprietários, ainda mais depois da Covid, né, que muitos proprietários perderam muita grana com pessoas não pagando aluguel, já era um pouco mais... Tendo que segurar. Já era complicado. E complicou um pouco mais porque, ainda mais em Nova York, o que acontece? Nova York, o sistema aqui de Nova York, o sistema da corte, eles protegem muito o inquilino. É mesmo? Você pode ficar sem pagar aluguel 6 meses. Ouch. Você vai na corte, você pede mais 3. Aí você vai voltar, pedir mais 3. E com 1 ano, né? Com 1 ano sem pagar, e o que acontece? O proprietário, ele tem a casa, mas ele tem a despesa dele também. Lógico. Ele tem que pagar o mortgage, ele tem que pagar todas as, né, conta de luz, conta de água, né? O aquecimento, que é ele que paga. O aquecimento, e também a manutenção. Sim. Porque para você ter uma casa, né, eu estava até conversando com uma cliente essa semana, que você tem que ter sempre uma poupança, né, porque as coisas acontecem. Se o boiler estragou no meio do inverno, o que você vai fazer? Tem que consertar o boiler. O boiler, para os que não sabem, é o calefação. A parte do maquinário, né? Maquinário que vai esquentar, exatamente. Que vai esquentar seja lá, as tubulações lá e fazer com que a pessoa tenha a casa quentinha. Exatamente. Se, por exemplo, se começar um vazamento no teto, o roof, né, leaking, você tem que contratar uma empresa para fazer, né? Se não fazer só um pedaço ou o roof completo, e não é barato. Estou falando de uns 10, 15 mil dólares. Uau! Né? Então, quando você tem uma casa, você tem que estar sempre numa reserva.
Mas, ou seja, voltando ao caso, como você, né, para o aluguel, como nós estamos conversando. Então, basicamente, hoje em dia, para você alugar, a maioria dos proprietários pedem o quê? São as documentações de trabalho, comprovante de renda, você tem que ter um crédito, algum dinheirinho no banco, né, para provar que você tem condições de alugar aquele imóvel. Né? Existe um cálculo específico que a pessoa tem de salário para... Muitos têm o cálculo, né, assim, que até muitas companhias de management que administram os imóveis, eles calculam 40 vezes o aluguel que você tem que ganhar por ano. Então tá, vamos imaginar aqui. Se eu quero um aluguel de 2 mil mensais, 40 vezes 2 é 80. Então eu teria que providenciar um salário de 80 mil anual. Ou seja... É estándar, né? O que mais... então você não tem que ter necessariamente 80, mas alguma coisa próximo, né? Ou até um pouquinho mais baixo. Né? Seria mais ou menos que os proprietários, eles vão... uma coisa é você apresentar 65, outra coisa é você apresentar 30, né? Porque não tem condições de você alugar um apartamento de 2 mil ganhando 30 mil por ano, né? Mais complicado. E também o crédito tem que estar bom, né? O credit score. Né? Então, geralmente, eles preferem que você tenha um credit score de 700 para cima, né? Se até um pouquinho mais baixo, pode ser também aceitável, mas o viável mesmo seria o 700 para cima. Né, os comprovantes de renda, imposto de renda, tudo certinho organizado. É obrigado a pessoa a ter o que chamamos assim, como se fosse como é que chama no Brasil? CLT? LCLT? Quando você está nos books. Não. Você não precisa estar... Você pode ser independente. Pode ser independente também, né? Isso não seria um obstáculo. E também tem muitos proprietários que eles são mais flexíveis. Né? Se o proprietário já trabalha com a gente por um bom tempo, então, eu tenho proprietário hoje que eu posso levar um cliente e ele nem viu o documento. Ele falou, mas se você trouxe porque você sabe que você foi o seu trabalho. Então, eu sei que a pessoa não vai me dar uma dor de cabeça. O proprietário aqui está confiando em você. Sim. Né? Tem o crédito em você e não necessariamente pelo no histórico, cliente. Né? Basicamente pelo histórico que nós já apresentou para ele. A maioria dos inquilinos que nós já levamos nunca deu problema, ele sabe que, né? Ou seja, tem essa ideia que vai ser a mesma linha de trabalho. Então, aí é importante estar com um bom corretor. Exatamente. Aí que a gente entra na história. Exatamente, porque às vezes você vai em um qualquer... Sim, qualquer que eu digo que você não conheça, de repente, o cara aí não vai dar esse respaldo para o proprietário que você pode dar. Sim, infelizmente também tem um outro fato muito chato, né? É que tem muitas pessoas hoje em dia, né? Até no nosso meio, que não tem nem a licença de corretor, né? Mas e aí? Faz um trabalho assim, nem um pouco profissional, levam pessoas totalmente desqualificadas, né? Para os proprietários e as pessoas não quero saber só da comissão que vai ganhar. Entende? Então, o que acontece? Vai acontecer depois, problema seu. Problema seu. E aquilo ali depois dificulta o nosso trabalho. Porque às vezes nós vamos chegar, alguns proprietários, eles têm até receio de trabalhar com a corretor, por experiência negativa de trabalhar com essas pessoas que não têm nenhum profissionalismo. Né? Então, porque você tem que ter uma ética profissional. Certo. Né? E tem que ser um profissional. Entende? Porque eu acho que o dinheiro é consequência do seu bom trabalho. Exato. Você não pode começar a fazer uma transação, pelo menos nessa maneira, eu não trabalho dessa forma, eu não visando quanto que eu vou ganhar. O importante, não importa se você vai comprar um apartamento comigo de 100 mil ou de 3 milhões. Se você vai alugar um apartamento, um basement, um estúdio de 1.500 ou de 5 mil dólares. Acho que o trabalho que eu vou passar para você tem que ser um trabalho profissional, não você como o inquilino, e também fazer um bom trabalho para o proprietário. É para isso que, né, nós estamos aqui, né? Ok, mas voltando àquela minha pergunta, fulano e beltrano, isso daí foi pro fulano. E o beltrano, que não tem nada de documento, é o famoso ilegal. Porque o beltrano, ele também, nós vamos conseguir o imóvel pro beltrano. Né? Porque existem... Porque ele provavelmente não vai ter crédito. Sim, ele não vai ter crédito, mas uma coisa importante que eu sempre passo também para muitos inquilinos, né? Amigos também, né? Que estão no nosso meio, pessoas que estão trabalhando, é que existe aquele crédito alternativo também que nós podemos usar. Né? Então, uma coisa até que eu recomendo para muitas pessoas que não vão estar vendo esse vídeo, né? Essa nossa entrevista, é que vai pagar o aluguel,
não paga cash, usa o Zelle, usa um cheque. Vai ter um registro de que você é um pagador. Aí tá a dica, hein? Entende? Porque você tá com aquele score, né? É importante. Aquele score, ele tá ali só para determinar se você é um bom pagador ou não. Né? Mas se você não tem como comprovar com o score, então você tem que usar essa alternativa. Você pode usar a sua conta do seu celular, a sua conta da sua casa, da sua conexão, do seu telefone, que paga tudo em dia. Isso, né? me fez lembrar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com um corretor e eu quero sua confirmação. Ele me disse que era sempre importante comprar não tudo à vista. Exatamente. Ou não tudo em, tipo, aqui, bum, bolão, paguei, cash. Não, é bom sempre você fazer o seu crédito, porque aqui, né, acho que não só nesse país, mas também, o seu nome limpo é importante. Então, você pode, com o seu nome limpo, você entra numa concessionária, nem para comprar uma casa concessionária, você vai comprar um carro só para colocar uma caneta, só para assinatura do seu nome. Sim, né? Mas peraí, então, se eu comprar um carro, vamos supor que o carro custe 30 mil, e eu quero comprar uma casa de, sei lá, 200. Se eu chegar lá e, bum, paguei o carro zero, bum, eu paguei todo, não tive crédito nenhum, paguei 30 mil ali, tá pago. Daí vou lá e dou 200 mil, paguei a casa. Isso para o crédito, para a história do seu crédito, é bom? Não, ruim? Não, se você comprar à vista, você não está estabelecendo crédito. Mas então, eu paguei à vista, eu tenho condições de sim. De não depender de ninguém, mas isso não é uma coisa boa? É e não é, né? Porque tem a nós. dificuldade de você fazer um crédito. Até uma coisa, falando em carro, né? Não querendo falar mal dos amigos vendedores de carros, né? Mas tem muita essa história, você tem que comprar um carro para estabelecer um crédito. Não, isso não é verdade. É mesmo? Você pode comprar qualquer coisa. Você vai aqui no McDonald's, você vai usar seu cartão de crédito para comprar um Big Mac. Você pode comprar ali uma camiseta, comprar uma caneta usando seu cartão de crédito, quanto vez você pagou. Né? Você pagou a conta vez 100, você pagou 50, próximo mês você pagou 50. Uma coisa também, você não paga nunca o mínimo. Né? Porque uma coisa também que não é legal com o seu crédito. Entende? Então você tem que estar... E não também, se você tem um crédito de 10 mil, não deixar ele usar 9.800. Se você tem um crédito de 10 mil, você usa 2 mil e deixa eu tentar 8 mil disponível. Entende? Então isso são pontos que a companhia de crédito... Usou, mas diminuiu. Sim, então você está pagando, né? Numa coisa que você está dependendo do crédito para viver. Então, ou seja, tudo isso vai ajudar você a ajudar a sua pontuação. Aumentar a pontuação. Exatamente. Então, como nós estamos falando sobre o nosso amigo que não tem a documentação, então nós temos como conseguir, com certeza, o apartamento para ele. Né? Só que, e o outro fator também que é importante, que eu sempre falo, mas as pessoas às vezes têm, né, acho que a gente tem papo de vendedor, aí você não pode ser tão exigente, porque você não vai ter tanta opção. Entendi. Entende? Porque, ou seja, se você tem aquela alimentação de documentação, então às vezes tem aquele apartamento, não é aquele apartamento dos sonhos que você estava querendo no momento, mas um apartamento que você conseguiu ser aprovado. Né? Então tem isso. Vamos supor que você está olhando lá 3 casas. De repente, esta casa aqui seria melhor, mais ideal. Mas, e essa outra mais ou menos, e essa um pouquinho mais simples. Então, de repente, você pode não ser aprovado para melhor, número 1, mas você consegue pelo menos a número 3. Que para um começo, às vezes, né? Sim, não significa que vai ser uma regra que você vai ser aprovado só para aquela casa que não é aquela casa do seu sonho, mas também a pessoa tem que entender que se você não está com toda a documentação que o sistema e os proprietários exigem, então você também não pode ser tão exigente em relação a isso que eu quero. Então, você quer, mas só que infelizmente no momento não pode, você não tem o que estão exigindo, né? Então tem que ser um pouco mais flexível, um pouco mais, né, não tão exigente, e daqui para frente, quando você conseguir uma situação um pouco melhor, né? Então você vai conseguir aquela casa. Mas já te ajuda a criar um histórico. Exatamente, como nós estávamos falando. E sempre aquele ponto importante. Hoje em dia, né, o Zelle, uma coisa que você paga pelo Zelle, fica registrado na sua conta, né? Então você pode mostrar. Você procurar um próximo. O que eu peço bastante quando você vai fazer uma locação, né? Apresentar uma documentação para o proprietário, pega o histórico de pagamento, passa para o proprietário, o ano inteiro, tudo pago certinho. Entende? Que ele é o crédito da pessoa. Né? Não tem aquele pontuação do score, né? Que não tem o social, mas
tem essa... Viu só aqui, pessoal? Isso Né? é muito importante você lembrar. Guarde, porque às vezes tinha aquela ideia assim de, tu só paga em cash. É. Manda Zelle, porque o Zelle tá registrado. então, ou seja, para de pagar cash. Para de pagar cash, porque você não tem como provar. Exato, Fazer um recibozinho com a mão. Um recibo qualquer pessoa faz. exato. Entende? Então, acho Pois que então, uma coisa que está registrada no banco é uma coisa que é muito mais, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que muita gente me pergunta. Sim. E eu sei a resposta do meu lado, mas você como corretor aí pode, como broker, né? Pode me dar a resposta aí com mais assertividade, algo desse tipo. É o seguinte, tem pessoas aqui que dizem o seguinte, eu quero comprar uma casa. Vamos supor que nós já falamos dos 40 vezes Sim, é só o aluguel ou a prestação, beleza? Se a pessoa disser assim, eu ganhei 200 mil, mas gastou com isso, com aquilo, tá no seu negócio, e sobrou só 50. Conta. Os 200 que ela ganhou vai contar, ou só o que sobrou, que é o que a gente chama de net, é que vai contar? Sim, aí você está falando, no caso, que a pessoa que trabalha... O gross e o net. Sim, mas no caso você está falando que é o self-employed. Que não trabalha, que esse é o caso. Que é o tem ainda. Eles vão considerar para a compra os 200 que ele fez, ou o movimento que ele faz durante o ano, ou os 50 que sobrou na compra? Vai considerar os 50. É mesmo? Porque o banco eles vão ver quanto é que você... Porque se você ganhou 200, mas gastou 150, então você só pode usar 50. Porque várias pessoas me ligam e dizem, não, Anivaldo, faz o imposto para mim e tal, não sei o quê. Mas eu ganhei 200 e daí quando tu vai botar todas as despesas, me traz aquele mundaréu de despesas e, né, alguns trazem até na caixinha de sapato, assim, um monte de recibo e querem que a gente some aquilo tudo. Daí quando eu vou somar tudo, deu 150 de gasto. Aí sobrou 50. Aí, quando eu falo para eles que, cara, eles vão olhar o neto, o que ficou, e não o que você ganhou, mas gastei tudo, o que adiantou? Eu ganhei 1 milhão, mas gastei 999 mil, sobrou o quê? $1? Se você não tem renda, não tem como você, né? Porque se a pessoa tiver uma empresa, se tem, né, a renda da empresa também, mostrar os últimos 2 anos o lucro da empresa também, com certeza vai contar, né? Mas o lucro da empresa. Sim, o lucro da empresa, mas o lucro da empresa, não o movimento. Sim. Você pode movimentar 100 milhões, mas se o lucro foi 10 mil... 10 mil que eles vão usar como 10 base. mil que ele vai usar como base, exatamente. Né? Aí é a dica, hein? Então é importante você concentrar no que fica. Porque às vezes as pessoas acham que ela pode pôr tudo que é despesa e... Não, ele não vai contar. Como que não vai contar? Se você gastou todo o seu dinheiro, só não quer pagar o aluguel. O banco ele vai considerar o que você tem como, né, que sobrou para você. Uma coisa também até importante, tocando nesse ponto, até os brasileiros também, que sempre tem aquela onda, não só brasileiro, assim, né, em geral, né, que estamos aqui, aquela, eu quero declarar o mínimo, né, para não pagar um imposto alto pro governo. Aí o que acontece? Eu não posso falar isso, você pode. Não, sim. Isso acontece, você te pensa direto. Aí o que acontece? Aí você fica ganha o dinheiro, mas você não paga o imposto que você tem que pagar, né? Que é aquela... Mas você paga aluguel. Aí você paga aluguel 30 anos, 40 anos morando aqui, sempre com aquela ideia, não vou comprar porque, né, eu não quero declarar muito, eu declaro pouco. Sim. Mas é uma coisa que, ou seja, às vezes é falta de orientação, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa quer comprar, mas ela não procura o profissional da área. Ela procura... Pede para amigo, um padeiro, sei lá. Né? Então a pessoa não vai orientar a pessoa da maneira correta, né? Quando você tem um problema de imposto, você tem que falar com quem? Com o Anivaldo, profissional. Você tem um problema, uma pergunta sobre imóvel, você tem que procurar um corretor de imóveis. Então o que acontece? Eu sempre falo, é importante, é melhor você pagar imposto, né, se você está nessa onda de não querer pagar muito, 2 anos, aumenta o seu imposto de renda. Para equilibrar. Para poder... Não, para equilibrar não, para te habilitar para o que você poder quer. comprar, exatamente. Porque o que o banco ele quer? O banco ele quer
ele vai ver os seus últimos 2 anos do seu imposto de renda. Né? Porque o que ele vai ver para você qualificar para a compra do imóvel? 2 anos de imposto de renda, os seus últimos 4 superestados, extrato bancário e o seu crédito. Fica aí a dica, hein? Não, repete aí, Osmar. Olha para eles lá e repete. Que você vai precisar últimos 2 anos de imposto de renda, né? Os últimos 4 dos superestados, extrato bancário, né? E o extrato bancário e o seu crédito. É importante, né? Deixa eu refrisar isso aqui para vocês. Olha só o que ele disse, hein? Os últimos 2 anos de imposto de renda. Você não precisa, de repente, fazer um imposto alto por 10 anos para comprar uma casa. Não, faça um plano de 2 anos. Aqueles próximos 2 anos, vou concentrar, vou ter que aumentar a minha renda aqui, vou pagar mais imposto, não vou pôr tantas despesas. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de comprar uma casa. E uma coisa importante é que aqueles 2 anos, ainda mais você sendo self-employed, né? Você vai ter que pagar o imposto de renda alto. Só que faz um plano de pagamento. Exato. Não pega todo aquele dinheiro, assina um cheque de 30 mil, de 25 mil, de 40 mil que seja, e manda para eles. Por quê? Aquele dinheiro você vai precisar para usar como entrada na compra do seu imóvel. Comprou seu imóvel. Então eles aceitam fazer um plano de pagamento com o IRS? Exatamente. Você faz um plano de pagamento. Exemplo. Desculpa aqui. Então vamos supor que a pessoa precisa mostrar 100 mil de imposto. De base, né? De base, para você poder qualificar. Mostrou 100 mil. Daí vamos sugerir aqui que o que ela teria que pagar para o IRS seria 20 mil. Entre Estado e Federal, seja lá. 20 mil. Em vez dela pegar um cheque e mandar aqueles 20 mil para o governo, ela usa, vamos por 5 mil, manda para o governo, faz um parcelamento de $500 por mês e sobra 15 para ela jogar na compra da casa. Exatamente. A única coisa que o banco vai fazer, ele vai ver, por exemplo, se você fez um parcelamento que você vai pagar $300 por mês, então vai considerar aquilo. Vai considerar também como uma obrigação que você tem, né? Mas facilita muito a sua vida, que você está apto para comprar. Olha só. Entende? Então, uma coisa importante, você vai ter que pagar? Sim, mas você dentro da sua casa e você pagou. Está pagando, né? Então, o que acontece? É melhor você fazer, como falei para você no início da conversa, em 2 anos e você sair do aluguel. Melhor do que você ficar naquela ideia de não pagar imposto do governo e ficar 30 anos pagando aluguel. E não só isso, mas vamos botar aqui ponto da realidade que está acontecendo hoje. Tem pessoas que, caso de deportação, essas coisas, né? A gente não quer falar, mas precisamos falar aqui. Com certeza. E vamos supor que se você mesmo, que você tenha vivido aqui 30 anos e se só viveu do aluguel, você sai daqui como se, o que você adquiriu? Nada. Agora, se ao invés disso, há uns 10 anos atrás, você tivesse adquirido o seu imóvel, mesmo que você tenha que sair daqui, o seu imóvel é sua propriedade. Ninguém vai dizer assim, ok, tá, deporta ele. Sim, deporta ele, mas o bem dele é dele. Sim, com certeza. O governo vai pegar seu, não, eu deportei esse cara, agora eu tomo conta do bem dele. Não, isso aí é uma coisa. Não, é ditadura, pô. Não, uma coisa, outra coisa. Exatamente. Então, quer dizer, mesmo que você esteja no Brasil, assim, se tiver que vender o seu móvel, ou vá para lá, resolve a situação e volta, seja, você tem o seu imóvel, vale dinheiro. E uma outra coisa importante também, eu acho que vale a pena a gente pontuar, é que a valorização do imóvel aqui é muito mais alta do que uma valorização do imóvel no Brasil. Entende? Então, ou seja, você compra o imóvel há 10 anos, você compra o imóvel 10 anos no Brasil. Aquele imóvel hoje, ele deve valer quase o mesmo valor. Se você comprou o imóvel 10 anos aqui, você pode ter certeza que seu imóvel tem uma valorização boa, entende? Então, queira ou não, o real está sempre caindo. Exatamente. Em comparação ao dólar. Eu quero comprar, que eu vou voltar ao Brasil, Essa é a ideia de voltar ao Brasil, a gente fica aqui e nunca volta, fica só aqui. Aí o que acontece? Aí você compra lá e não compra nada aqui, né? Então, e muitas vezes, como nós estamos conversando, né? Você compra lá no Brasil e você está dando boa vida para quem está no Brasil. Nós estávamos conversando que tem pessoas, às vezes, eu conheço particularmente, pessoas que passaram por isso, compraram fazenda no Brasil, não sei o quê, 20 e tantos anos lá,
sustentando, às vezes, um familiar, nada contra que os familiares, né? Ou alguma outra pessoa, mas o cara tá desfrutando e você vivendo de aluguel aqui. Tipo, eu conheço um que aconteceu uma coisa, né? Enganaram ele lá com a própria propriedade dele. O que ele fez? O que ele fez? Quer saber? Tô morando de aluguel aqui. E meus familiares lá vivendo na minha chácara, na minha fazenda, vendeu, comprou uma casa aqui para ele. Pô, pelo menos não tem dor de cabeça e tá desfrutando, né? Sim, pô. E muitas vezes também, você vê muitos casos também que a pessoa compra um imóvel lá para alugar e problema com o inquilino não pagando, né? Então você bota na mão de imobiliário lá de daí o cara pensa, tá lá nos Estados Unidos, tá na vida boa. Exatamente. Eles acham que o dinheiro sai das árvores, aí né? você acaba perdendo seu imóvel. Então o que acontece? Pega, compra aqui, quer voltar ao Brasil, vende. Né? Ou mesmo que você volte pro Brasil, o aluguel daqui vai ser dólar, caramba. Sim. Então você vai, né? Uma aposentadoria. Exato. Entende? Então, e outra coisa também importante a gente frisar é que para você vender um imóvel hoje, como está o Brasil, não está tão fácil. Se você precisa, né, um dinheiro rápido, né? No Brasil você vai ter que perder muito para poder vender aquele imóvel bem mais rápido. Né? E aqui, essa flutuação do dólar também? Não, sim, a liquidez no Brasil o imóvel é bem demorado. Né? E aqui não, aqui você coloca o imóvel aqui, né? Você não precisa botar abaixo do preço. Não, aqui a procura, aqui as coisas acontecem muito mais. É mesmo? Mais digamos assim, o que você. Vamos supor, eu tenho um imóvel, quero vender. Normalmente, quanto tempo demora? O que eu preciso realmente fazer? É muito relativo, Na média. Tem imóveis que demoram 2 meses, 3 meses, mas tem imóvel, eu vendi apartamento agora com um pessoal até muito querido, né? Vendi imóvel em 4 dias. Uau! Eles me ligaram, mas vou botar meu apartamento para vender. Isso foi no domingo. Na quarta-feira eu estava com uma pessoa já fazendo oferta no imóvel. E não estava abaixo do preço. Né? Tanto é que... Não, preço do mercado. Não, preço do mercado. Tanto é que eu botei um preço para vender por um preço e o Chase, né, fazendo... que a pessoa que estava comprando usou o Chase para conseguir o mortgage. Avaliação, né? Não, então, quando você compra pelo Chase, né, usando eles como a companhia do mortgage, o Chase vai mandar o avalista para avaliar o imóvel. Tanto é que o Chase avaliou o imóvel 40 mil a menos abaixo do preço que eu estava vendendo. Né? Aí eu não acertei, né, aquela avaliação, caso contrário, o proprietário ia perder muita grana. E pedi a segunda avaliação, eles fizeram e consegui, né? O preço planejado. Exatamente, em 3 dias, 4 dias. Uau! Entende? Então os negócios é rápido mesmo. Então, ou seja, não é todo a maior que você vai vender em 3 dias. Lógico. Mas é uma coisa que, ainda mais na nossa área na Nova York, aqui o mercado está sempre bem dinâmico, né? Então, eu acho que e a valorização também. Você compra imóvel, né? Eu posso falar, eu comprei imóvel lá no Brasil, lá no Rio, em 2017, onde semana passada foi vendido um apartamento do tamanho desse imóvel que eu tenho, pelo mesmo preço quase, porque até mais barato. Entende? 2017. Porque parece, se você for analisar em 2017, eu não lembro aqui exatamente, mas vamos supor que o dólar estava a 4. E o apartamento estivesse a 400. Mesmo que ele subiu para 500, hoje o dólar está quase 6. Sim, Só na troca do dólar você já perdeu dinheiro. Tem o lance do dólar e também tem a valorização do imóvel, né? Porque o imóvel que você comprava em 2017, aqui você não compra pelo mesmo preço. Subiu bastante. Né? E a tendência aqui no Bahia é cada vez ficar mais. Né? Então, ou seja, resumindo, eu não estou falando para não investir no Brasil. Não, mas aí é uma coisa que assim, né, vem para cá, você quer ter o seu canto, botando no Brasil, a sua casa, né? Mas acho que é importante também você não esquecer. Não faça só lá. Né? Não faça só lá. Não ter o equilíbrio. Mas é importante você fazer lá, mas faz aqui também. Né? Que acho que nós estamos aqui e a gente não tem que ter aquela vida de morar em basement, morar botando divisória na sala, botando cortina para... né? A gente pode ter uma vida legal aqui, entende? Então, considerações finais. O que você diria para o pessoal que também talvez quer fazer essa jornada, mas não a jornada de só vir para cá, mas essa jornada que você fez, se tornar um profissional nesta área de corretagem? Corretor, cara. É uma coisa que o que eu tenho a recomendar, a falar. É interessante, eu totalmente recomendo, não vou atrapalhar o sonho de ninguém, falar que não é uma boa coisa, nós estamos aqui, né? Acho que com certeza vale a pena, mas acho que é sempre importante você
manter o profissionalismo, né? Fazer a coisa certa, né? Que o resultado sempre vai ser positivo, né? Você trabalhar da maneira honesta, né? Na maneira que tem a ética profissional, né? Acho que isso é importante. Não só na minha área como corretor, mas qualquer área profissional, né? Que nós estamos aqui representando o Brasil, né? E o Brasil é bem visto, né? Então vamos manter sempre esse profissionalismo, né? Para a gente manter o Brasil, o nome brasileiro, num patamar, né? Elevado, porque acho que vale a pena, né? Muito bom. Osmar, bom, você é um profissional aqui em Nova York, né? Eu não sei se as licenças de corretor, de broker para real estate, elas são estendidas a outros estados? Como é que faz? Se alguém quiser te procurar, de repente comprar uma casa na Flórida, na Virgínia, sei lá, na Pensilvânia, como é que você faria isso? Sim, aqui é, né, diferente da maneira que funciona no Brasil, né? Que no sistema no Brasil, como você tem o CRES, né? Ele é federal, você pode trabalhar em qualquer estado, né? Mas aqui não, aqui a licença vai por estado, né? Eu, por exemplo, estou em Nova York, eu não posso vender em New Jersey, eu não posso vender em Connecticut, só por Nova York. Mas você, de repente, não poderia assinar o papel final daquela transação. Mas você, como é que você faz? Se alguém quer comprar alguma coisa na Flórida, de repente... Nós temos parceiros, nós fazemos a parceria, né? Então, ou seja, como já aconteceu várias vezes, já recomendei várias pessoas a comprarem na Flórida também, já tive uma recomendação de corretores na Flórida também. E me recomendou aqui. A gente tem essa comissão que a gente faz uma divisão entre a gente, né? A referral fee, né? Que a gente fala, uma parceria, e todo mundo ganha, todo mundo trabalha junto, né? A gente dá assistência na transação, mas a documentação não vai estar sendo assinada pela gente, né? Mas tem a recomendação. Muito bem. Bom, eu quero agradecer o tempo de aprendizado que tivemos aqui com o Osmar, né? Esse grande profissional aqui em Nova York. Mas me diga um pouquinho aí, conte para os nossos queridos aí, sobre a tua empresa, o que você faz realmente, o que você pode providenciar para eles, se eles estão procurando casa, ou aluguel, ou algum dessas coisas aí na tua área para eles. Então, nós, né, como trabalhamos na área de corretagem, né, estamos aqui em Nova York, o escritório estamos em Astoria, aqui na 3275 da Stanley, e oferecemos o serviço para quem estiver procurando um apartamento para alugar, uma loja, ou também quiser comprar ou vender, né? E aqui nós oferecemos o serviço completo, ou seja, se você quer comprar um imóvel, a única coisa que você vai ter que se preocupar é com gostar do imóvel. Sério, porque nós temos... Você ajuda, inclusive, na situação bancária? Sim, porque você vai precisar de um banco e um advogado, né, uma companhia e o Title Company, que está vinculado com um advogado. E no nosso escritório nós temos todo a equipe já pronta. Nós temos o advogado que vai te representar, e nós temos o banco que vai conseguir um empréstimo para você. E uma outra coisa importante também é que mesmo você que não tem o social, mas você tem um IT number, você também pode comprar o seu imóvel, né? Então temos programas onde você, mesmo com o IT, você vai conseguir comprar. A única diferença é que o interesse vai ser um pouquinho mais alto o juro do que o interesse de uma pessoa que tem um social, né? Mas você não vai ficar fora da compra do seu imóvel. Você vai ter como comprar o seu imóvel, né, de uma maneira totalmente, né, regular, legal. E como, né, eu falei, importante você vai ter todo o nosso apoio, né? Vamos estar te orientando da melhor maneira com nossos advogados que falam inglês, espanhol, alguns falam português também. Temos o banco, né, também, que vai conseguir o empréstimo para você, para sua casa, e é isso. Então, para quem quiser comprar ou alugar, estamos aqui, né, à disposição. Trabalhamos 7 dias na semana, né, se for preciso. Né, o importante é conseguir, né, aquele imóvel e a satisfação dos nossos clientes, que é uma coisa que nós sempre procuramos, buscar sempre a satisfação, né, do cliente. Muito bem. Mais uma vez, esse é o Osmar Reis, o corretor de imóveis aqui de Nova York, de todo o estado de Nova York. Temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua boa explanação aí desses assuntos pertinentes à compra e venda e aluguéis. E esperamos que os que estão nos ouvindo, se precisarem, podem entrar em contato aí com o Osmar. Nós vamos deixar a informação dele aqui no link abaixo.
você vai poder segui-lo nas redes sociais, né? E então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima edição do nosso podcast Journey Beyond Borders, Jornada Além das Fronteiras. Valeu!